Meninos, atenção, coloco o GC aí da tela do canal do YouTube, agora é do Goiás. Tá aí pra você o GC da tela. Crise no Goiás, de quem é a culpa? Essa é a pergunta que a gente faz. Mas antes eu preciso dividir isso aqui com vocês. Eu tô muito apreensivo, eu tô muito ansioso. Então eu preciso de algo que me dê alegria. É tão ridículo o negócio que eu vou contar aqui pros senhores, que eu sorri aqui fora. O Nivaldo já adiantou um pouquinho da situação e eu conto agora pra vocês com mais detalhes. O Evandro Mota, você lembra dele, Tim? Lembro. Um coach, né? O Goiás trabalhou com Parreira, trabalhou na seleção brasileira, ele foi mandado embora também. O Evandro Mota tá, nesse momento, chegando no Buriti Shopping, na fila do Cine. Vai procurar emprego. Ele foi mandado embora também agora pela manhã. Eu fiquei sabendo de um negócio que ele fazia, cara. Oh, meu Deus do céu, cara. Futebol já foi mais sério. Sabe o que ele fazia, Danilo Dias? O quê? Arrisca aí, Matheus Carvalho. Sabe o que ele fazia? Evandro Mota, o coach, que o Goiás não, que o Lucas Andrino contratou. E eu fiquei sabendo aqui que ele foi avisado por várias pessoas influentes do Goiás, vários conselheiros, pelas pessoas que estão ali no dia a dia, de que era uma péssima. O Andrino bancou, foi lá e contratou o Evandro Mota. Ele proibiu caixinha de som do vestiário do Goiás. Era proibido. Aquela caixinha com sambinha, não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar, aquele funkzinho, chão. Não podia não, não podia. Proibido. Aquela música, o cara que é evangélico, né? Sim. Apenas um toque, também não podia. Proibido caixinha de som no vestiário do Goiás. E mais, tinha um negócio piora. Você tá me olhando com esse olhão esbugalhado? Piora muito a situação. Além da proibição de caixinha de som no vestiário do Goiás, que é uma das coisas que jogador de futebol mais gosta, os caras são apaixonados em caixinha de som. Eles amam, investem pesado em questão de caixinha de som. Os jogadores eram obrigados a ficarem durante 15 minutos antes da partida, antes de subirem pro gramado, em silêncio total, absoluto e restrito. Meditando. A pessoa que me passou aqui falou que era concentração, não era nem meditação. Era um ato de concentração. Arquibancada pulando. O povo do Goiás assim, sou da Força Jovem, a maior do meu estado. Os caras assim, ó. O Evandro Mota. Não podia falar. Não podia falar. O Evandro Mota proibiu a comunicação dos jogadores dentro do vestiário do Goiás. Gente, cara, que coisa ridícula, gentinho do céu. Como que faz, Tim? Rapaz. Os caras não podiam falar, velho, isso é o fim do mundo, eu nunca vi isso na minha vida. Até porque, Thiago... Eu nunca vi isso na minha vida. E o povo do Goiás avisou, viu? Foi coisa do Andrino. Meu Deus do céu. Pois é, aí que tá, não poder ter autorizado então o Andrino a trazer o coach. E nós vivemos vestiário e sabemos como cada um reage de um jeito, cada um tem sua forma ali de concentração. Só que essa questão de música, ela pegou, né, o Danilo sabe muito bem o que eu tô falando, e cada um tem o seu, tem gente que realmente leva essas caixinhas de som e coloca ali, e já dá uma ligada e põe uma música animada pro cara já entrar no clima, porque já tá ouvindo o torcedor lá fora, né, vibrando, e aí você entra nessa, né, você faz o contrário do que é tradicional, vamos dizer assim, em fazer essa questão de fazer o silêncio, de entrar numa meditação, numa concentração ali. Então, assim, são muitas coisas que estavam acontecendo, no Goiás que fizeram, não vamos colocar a culpa só nisso, só na questão do coach, mas são um conjunto de fatores que fizeram com que o Goiás caísse tanto de rendimento. Então, assim, é focar, é intensidade, é ligado, é o tempo todo em cima ali para fazer os caras entrarem em campo, o rapaz, mais ligado. E aí vem com um trabalho o contrário. Então, assim, são muitos erros, Thiago, são muitos erros que o Goiás está cometendo. Ainda é tempo, até porque o Goiás ainda está muito vivo na competição, mas precisa de fazer um futebol diferente do que vem sendo feito nesse segundo turno. E não falo só dentro de campo, não. Atenção, Brasil, 1h46 da tarde agora, semana espetacular, primeira mão, off-road da Avenida 85. Caminhonetes, SUVs, a partir de R$89 mil com desconto de R$17 mil abaixo do valor da tabela FIPE. Garantia de motor e câmbio de 1 ano. Venha para a Avenida 85 e fale com o gerentaço Luiz Lira. Primeira mão off-road, primeiramãosaga.com.br. Você micro, pequeno e grande empresário, precisa renovar ou fazer o certificado digital da sua empresa? Procure a Delta Certificadora, 6239966699. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Nas lojas do Grupo Moreira, você encontra muitas delícias de fabricação própria. Experimente os nossos lanches, feitos com muito carinho, ingredientes de altíssima qualidade. Panificadora Moreira, da nossa casa para sua casa.
E é claro, Sopema, referência nacional em peças para motores a diesel. São mais de 50 mil itens à pronta entrega. 39285114, Sopema GO, 100% confiança. Família, eu preciso do teu like, hein? Preciso do teu like. Teve um superchat aqui, eu acabei não lendo, peço desculpas, passou batido aqui. Deixa eu pegar a mensagem do nosso amigo que mandou superchat no canal do YouTube Rádio Band News Goiânia. Mandou pra gente aqui dinheiro, inclusive em dólar. Que é isso, gente? Dólar, hein? É o nosso amigo lá de Atlanta, o Lucas de Atlanta, dizendo que o Goiás demitiu o Mancini pelo jeito então, por pressão de rede social, ou seja, não tem convicção. Pois é, amigo, um abraço aí pra você. Um abraço aqui pro Adi Bueno também, tá ligado? O Biratã Francisco de Oliveira, Marcelo Assis, Goiás é o flanelinha da Série B, o Diogo de Paula também tá ligado com a gente, Severiano Castro Filho, Alex Oliveira, enfim, um abraço pra toda essa turma maravilhosa. Vai deixando o teu like aí. Matheus, você já viu isso na sua vida? Você tá no futebol há quanto tempo, Matheus? Mais de 30 anos fácil, né? Mas o que é isso também, né, Thiago? Matheus, eu tô imaginando o cenário. Jogador assim. Desse jeito não, bicho. Aquela brincadeirinha, aquela vaca amarela, pulou a janela, quem falar primeiro vai comer a remela dela. Oh, que coisa ridícula, Matheus Carvalho. Goiás, Jailê Pinheiro, Jailê Salacê de Goiás Pinheiro. O maior dirigente da história do futebol goiano passar por uma situação dessa. O coach proibiu os jogadores de falarem 15 minutos antes da partida. Não podia boombox. Não tinha alegria o vestiário do Goiás. Por isso que os caras estavam jogando desse jeito, Matheus. Você já viu isso na sua vida no futebol? Um coach que proíbe jogador de conversar antes da partida, Matheus? Nossa senhora! Mas quando ele chegou, o momento do Goiás já não tava bom, né? Não, tudo bem, Matheus, mas ele piorou, né? Você não pode conversar antes do jogo. Tem aquela jogada ensaiadinha, não tem? Moraes, passa no fundo, cruz, ó, cabecinha do pai. Pai vai fazer o gol. Anselmo Ramon não podia conversar, era silêncio. O que foi? Evandro Mota tá olhando. O coach não pode falar. Ah, não, cara. Isso é deprimente. Eu coloco como indiferente, Thiago. Porque deprimente. O momento do Goiás estava ruim, ele chegou, não mudou absolutamente nada. Foi mandado embora hoje, né? Vamos ver como que a equipe vai reagir daqui pra frente. Então, eu não tenho muito o que falar dele. Se o Goiás tivesse piorado demais, né? Perdido, goleada, jogador revoltado, beleza. Eu até poderia achar uma ponta de culpa em cima dele. O método de trabalho dele é errado. Para mim é um método extremamente equivocado. O time tem que entrar com adrenalina lá em cima. E isso eu falo porque eu nunca fui atleta de futebol, mas eu já fui atleta de outras modalidades. E adrenalina você tem que entrar lá em cima, porque senão você é derrotado, você entra derrotado. Mas o trabalho dele para mim foi completamente inútil. Nem fedeu e nem cheirou. Aí chega uma mensagem pra mim aqui, tô até lendo aqui a mensagem agora, mensagem de um conselheiro influente, muito influente o conselheiro. Acho que esse é o sentimento no Conselho do Goiás nesse momento, ó. Vamos mudar de rota, bater na mesa e colocar ordem na casa. Vamos subir. Aí ele mandou em caixa alta. A farra acabou, aqui tem dono. Tomara que dê tempo. Tomara. A ideia é essa, tomara que dê tempo. É a tomada de a diretoria parece ter acordado finalmente, né? Tomara que não seja tarde. Se a gente pegar, fazendo uma comparação rápida, Thiago, com o ano passado, até pro Danilo também falar sobre o assunto, o ano passado, para mim, o Goiás demorou demais na situação de Zanardi, Márcio Zanardi, você lembra muito bem, a gente falou, depois trouxe o Mancini, a coisa encaixou, o time decolou, mas não foi suficiente. E mais uma vez, tem que tomar decisões, a diretoria tá ali, futebol não é fácil, essa tomada de decisão, repito, para mim é o momento que a diretoria tá mais pressionada nesse campeonato brasileiro, é agora, e tomara que essa mudança de atitude, que essas tomadas de decisões agora, ainda dê tempo de levar o Goiás para a Série A, que é o mais importante pro torcedor. Agora, meninos, outro ponto aqui que a gente tem que bater é a questão dos bastidores do Goiás. O Andrino foi mandado embora. Paixão nenhuma. Paixão zero pelo Lucas Andrino. Pra mim foi um dos piores diretores de futebol da história do Goiás. Fraquíssimo, sem comando, sem personalidade. Ficou aqui no futebol goiano aqui quase 2 anos. Falou quando mandaram falar. Você entendeu? Pra mim o trabalho dele foi assim. Cara, se ele não tivesse vindo, teria sido um favor aqui pro futebol goiano. Fraquíssimo. Do tamanho do São Bernardo. Não São Bernardo da Série B, o São Bernardo da Série C. Você entendeu? Um trabalho assim... horroroso, horripilante. Foi mandado embora. E o Mancini, gente? Por que o Mancini até o momento não foi mandado embora do Goiás? O que está acontecendo nos bastidores do Goiás? A informação que chega para mim, através do André Rodrigues, que está muito bem informado, é o maior setorista da história do Goiás, é que a demissão é questão de tempo. Eles devem anunciar a demissão por volta de 4, 4h30, 3h30, 3h35.
Depois das 3 horas da tarde será anunciada a demissão do Mancini, né? E aí 2 nomes surgem nesse momento nos bastidores do Goiás. Primeiro nome, do Hélio dos Anjos. Eu falei com 2 conselheiros no final de semana, os 2 conselheiros gostam do nome, o André Rodrigues também está checando, tem sim uma possibilidade grande do Hélio assumir o Goiás, caso ele queira, e o outro nome seria uma solução caseira. Que solução caseira seria essa? O Leandrão, citado inclusive aqui na abertura pelo nosso craque Danilo Dias, que é uma coisa que o André Rodrigues falou na jornada, no pós-jogo Band News, depois da derrota pro CRB. Você se lembra disso? Lembro, tava lá junto com ele. Ele falou assim, ó, tem conselheiro no Goiás que gosta da possibilidade do Leandrão. Jogar a responsabilidade pra cima dos jogadores, os líderes do elenco, como foi feito em 2021, o Goiás subiu, né? Diante desse cenário, Danilo Dias, qual que é a tua leitura? O que vai ser do Goiás? Quem vai comandar o Goiás? Como que fica a equipe esmeraldina? Faltando apenas 6 jogos pro final da Série B do Campeonato Brasileiro. Cracasso. Pra mim, o Goiás tem que fazer o mesmo movimento parecido com 2021. O Leandrão não é a figura do Leandrão em si, né? Naquela altura era o Glauber, que era a figura que estava mais próxima dos jogadores, que entende o linguajar dos jogadores, se é os jogadores que vão mandar ou não, mas a linguagem vai ser a mesma, vai ser uma coisa mais proximal, né? Vai ser uma família que vai se unir mais, não que o Mancini não estivesse mais, mas às vezes a mensagem do Mancini não está conseguindo chegar a todos os jogadores. Mas eu vejo só sobre o Evandro, o coach que foi demitido, ele tem seus grandes trabalhos, né, na sua história, mas em 2023 ele não conseguiu evitar o rebaixamento do Coritiba. Então, assim, já teve esse percalço no caminho, chegou no Goiás adotando uma postura e acabou que não deu certo e vai embora muito de forma precoce. As medidas que ele tomou aí às vezes não foram as mais cabíveis, mas também a gente tem que pontuar que o Goiás precisa fazer uma reflexão profunda do que é essa estrutura nos últimos 12 anos, né? Eu digo 12 porque o futebol modernizou, o futebol profissionalizou e parece que nesses 12 anos o Goiás estagnou. Não pode, é inaceitável. A grandeza que é o Goiás Esporte Clube, o maior detentor de títulos, ficar vendo e observando e achando que tá tudo normal, não ganhar o título do seu estado, de onde ele conseguiu ser esse maioral, ter esse peso, onde ia o ônibus do Goiás, chegava nos interiores, respeitadíssima, camisa pesada, jogador pedindo camisa no primeiro tempo, pô, eu vi isso, não me falaram, não, o Bayer jogando, o cara pedindo a camisa dele no primeiro tempo, meu, troca a camisa comigo, o Bayer, uai, calma, não acabou o jogo não, então assim, era respeitado, era temido, não pode perder isso, e vem perdendo essa estrutura, e tem que buscar essa profunda reflexão estrutural, primeiro, para depois as coisas acontecerem normal. É o que o Vila vem fazendo, o Atlético fez na estrutura, bem feitinho, correto, organizadinho, e as coisas foram andando. Mas aí, Thiago, aí a minha pergunta vem, como que o Mancini fez um primeiro turno tão bom, né? Eu fiquei com essa pergunta na minha cabeça ontem, eu fui buscar algumas coisas e eu cheguei a uma conclusão. Não sei se eu estou certo, e nem quero às vezes estar 100% certo, mas eu me vejo que o Mancini, ele tinha já o time na mão, já conhecia grande parte do elenco que terminou a temporada passada, ele faz esse movimento, digamos assim, de voltar Lucas Ribeiro, Marcão, valorizar aqueles que estiveram com ele, pô, eu conheço os caras, então vou pôr os caras pra jogar. E nisso os outros times ainda pegando a forma de começar a competição, começa sempre ali a 10 por hora, e ele já falou, ó, eu conheço 6, vamos jogar. Pegou aqueles caras que estavam no banco, Marcão, Lucas, e colocou os caras pra jogar, os caras iam dar a vida pro Mancini, e isso faz com que o Goiás largue um pouco na frente nessa corrida, digamos assim, principalmente com as 8 vitórias em 13 jogos, que foi onde chamou mais atenção. E também os reforços, né, Tite, Rato, Moraes, Benítez, seriam os caras que chegariam pra agregar, seriam os caras que batiam no peito aqui, ó, e falar, toca em mim, eu sou o Rato, pode tocar em mim, eu sou o Benítez, ei, Tite, ó, de cabeça, sai, vamos, eu sou o Tite, eu joguei na Turquia, Fortaleza, poxa, esses caras, Benítez, poxa, nem andou, nem calçou aqui em Goiânia, sabe, Moraes, meu Deus, Moraes, tá passando raiva no torcedor do Goiás, enfim, reforços que chegaram, não bateram no peito, não agregaram nada, fazem com que o Goiás em 13 jogos tenham 3 vitórias e no mesmo recorte do primeiro turno teve 8, reflexo tá aí. Tem muita gente colocando aqui no chat ao vivo, tem um abraço aqui pro Flávio Panta, grande Flávio Panta, obrigado aí pela tua audiência. Falando que a demora da demissão do Mancini se dá por conta da questão da multa rescisória, que o Goiás estaria tentando negociar a multa rescisória. A informação que eu recebi aqui é que a multa rescisória dele seriam de 2 salários. 2 salários. O Mancini tinha um salário na casa de R$300 mil por mês. Era o salário dele. Não vou precisar aqui porque esse negócio de salário é complicado. Salário é direito do cara, eu não vou ficar aqui expondo, né?
Só que tem verba indenizatória e tem direito de imagem. Então joga uns 800 mil. Só que a fonte que eu tô conversando aqui nesse momento é uma fonte muito boa. Cara, eles não estão nem aí pra questão de fonte, pra questão de multa. Zero. E normalmente é isso mesmo. O Goiás não está preocupado com questão de multa. As multas nos dias de hoje são em cima de salários. A multa aqui, não tem uma multa firme, mas é 2 salários, 1 salário, mais ou menos é assim mesmo que funciona. Então, assim, a diretoria do Goiás, pelo menos essa fonte aqui com a qual eu estou falando, que é uma fonte muito boa, ela é muito ouvida nos processos de decisão lá no Goiás, o Goiás não está nem aí para a questão de multa. Então, o que estaria impedindo esse anúncio oficial da demissão do Mancini, Matheus Carvalho? É questão de tempo, né? Ou você tem dúvida disso? Não, sim, certamente. Só que a gente tem que analisar também que o mercado ele tá muito ruim, né? Nós não podemos colocar... Mas os nomes lá já estão definidos também. Ou é o Leandrão, pelo que eu senti, ou será o Hélio dos Anjos. Mas aí tá dos dois. Não tá não, Matheus? Um dos dois. Essa dúvida de... Alguém tem que tomar a decisão. Alguém tem que chegar e falar, ó, Mancini, vamos demitir o Mancini e vamos colocar o Hélio, vamos deixar o Leandrão. Alguém tem que tomar a frente. Hélio, eu falei hoje de novo com a fonte muito próxima ao Hélio, hoje pela manhã, falei com ela por volta de 20 minutos. O Hélio só aceita ouvir proposta do Goiás depois que o Mancini estiver oficialmente demitido. Então, não tem conversa com ele enquanto o Mancini for treinador do Goiás. Os dois são muito amigos. Então, amizade próxima, inclusive. Entendeu? Pois não, Matheus? O mercado ele tá muito ruim, a gente não pode colocar o Hélio dos Anjos como um grande salvador da pátria, né? O Hélio ele teve dificuldades, inclusive agora no Náutico. É um cara que se identifica muito com o clube, identifica com os conselheiros, com a diretoria, né? De um aspecto geral, e isso é um ponto positivo, muito positivo. Mas a gente tem que analisar o fator do elenco do Goiás hoje, o momento que vive, os adversários que o Goiás irá pegar daqui para frente. São adversários bem complicados. E se o Hélio ele tem a estrutura de competição, se ele conhece bem a competição neste momento, para chegar e virar a chave do Goiás, né? Não basta ter apenas a identificação, porque identificação o próprio Leandrão tem. E identificação o próprio Mancini tem também. Eu não acredito que os jogadores estão entregando jogos ou deixando de vencer jogos por causa do Mancini. Muito pelo contrário, o Mancini é um cara muito querido pelo grupo. O grupo não pediu o Mancini, tá? Pra que fique bem claro. Fala, não, deixa o Mancini que a gente vai segurar a bronca. O grupo ele não fez isso. O grupo ele pensa nele, né? Cada jogador pensa em si próprio. Não tem tanto aquele ambiente de grupo, né? De objetivo. Mas eu vejo que a situação da demora pelo Mancini é muito mais por isso. Quem trazer? É assertivo trazer? O time tá correndo, tá tentando, tá lutando. Será que o Mancini é uma boa mesmo mandar embora? Já tá concretizada a saída do Mancini, né? Aí é uma questão de debate para amanhã. Mas eu vejo que, independente de qual for o caminho, é um caminho muito arriscado. Justamente pelo fator dos adversários que o Goiás terá pela frente. Perfeito. 2 da tarde agora, interrompe não, Thiago. Deixa eu terminar o comentário. Mas você respirou, ué? Não, respirei. Respirou, entra, amigo. Se você prestar atenção no que eu tô falando, aí vai dar certo. Agora você ficar olhando pro celular, você vai achar que eu parei. É fonte, amigo. É fonte o tempo deixa todo. Deixa eu terminar o comentário. É fonte. Mas caiu na sua paradinha. Não, eu não incomodo. Quando eu falo... Debate das Feras, oferecimento, primeira mão Saga, confiança absoluta. Pasta Rosa, guerra total das pragas urbanas. Like Móveis, o like das Feras do esporte é da Like Móveis. A Camargo, seu distribuidor autorizado Baldan. Da Nove Restaurante, a comida caseira que todo goiano gosta. E Doutor Baterias. Alô, meu amigo ouvinte, aqui é o Doutor Baterias, a melhor de Goiânia. Bateria de 60 amperes Max Life, R$349 na base de troca. Uma bateria de qualidade e durabilidade. A bateria pifou? Chame o doutor, 6231428070 ou WhatsApp 629-9883-0388. O Mancini caiu porque ele quis cair, viu, Tim? Ele foi avisado várias vezes, durante pelo menos 3 ou 4 reuniões, da insatisfação da diretoria do Goiás com algumas questões táticas do time. A diretoria do Goiás cobrou, por exemplo, o porquê da manutenção dos 3 atacantes. Foi uma cobrança feita ao Mancini diretamente. Conselheiros do Goiás que mandam, conselheiros do Goiás do dia a dia, do núcleo duro ali do Goiás, do Conselho Deliberativo, do CA, perguntaram ao Mancini o porquê da insistência com 3 atacantes. Outra coisa que foi questionada, porquê da manutenção do Moraes na formação principal. E o Mancini, em momento algum, mudou o jeito de jogar do Goiás. O Rato foi questionado também. Então, assim, ele teve oportunidades.
Ele está caindo agora porque, até segundo uma fonte me passou, nessas conversas ele sempre foi cabeça dura e arrogante. Arrogante. Não abriu mão daquilo que ele tinha de vista de futebol. E morreu com a convicção dele. Por isso que tá morrendo com a convicção. Por isso que eu não acreditei quando eu ouvi do próprio Mancini, principalmente depois da derrota do CRB, quando ele falou que eu tenho convicção total que o Goiás vai estar na Série A. Mas da onde ele tirou essa convicção total? Porque não tem. A gente vê um time caindo de rendimento, ele é o comandante e ele não tem. Para mim, ele fez aquilo ali para minimizar a sua situação, até para tentar a permanência por mais tempo aí, juntamente da diretoria e arriscar. E é um tiro no escuro. Eu vou falar isso aqui, vai dar, se a gente voltar a vencer, eu fico grande. E para mim foi isso que foi a atitude do Mancini em falar a convicção total que eu vou levar o Goiás à Série A, que nós vamos estar na Série A. Em relação a essas tomadas de atitudes, Thiago, e a questão de risco, o Matheus citou aí muito bem, porque qualquer tomada de atitude agora ela é um risco, e realmente é. Só que para mim é mais arriscado você permanecer em algo que não está dando certo. Eu penso dessa aquela forma. Frase, né? Melhor pecar pelo excesso do que pela omissão. Tenta alguma coisa. Vai dar certo? Não tá sendo omisso. Não tem garantia que dá certo. Mas você arriscar em algo que já mostrou que não tá dando certo. Quem tem a garantia que a manutenção do Mancini vai levar o Goiás para a Série A? E por isso que a gente fala, qualquer situação nesse momento, ela é de risco. Qualquer situação é de risco. Mas na minha visão, em respeito, quem pensa diferente, você permanecer numa situação de risco que não tá dando certo, que é a permanência do Mancini, para mim ela seria mais errada ainda que você tentar algo novo. Em relação aos nomes, o Leandrão seria uma pressão maior em cima dos jogadores. O Leandrão é um treinador que já comandou o time, inclusive em Série A, tá dentro, conhece o elenco. Ganhou do Vasco em São Januário, né? Ele conhece muito bem o elenco. Você tem certeza que qualquer treinador que o Goiás for trazer nesse momento, inclusive o Hélio dos Anjos, não conheça o elenco do Goiás tão bem como o Leandrão. Mas o Leandrão não tem o peso do nome de ser um grande treinador. Aí, pra mim, a diretoria vai jogar uma pressão maior em cima dos jogadores, como foi em 2021, Danilo lembrou muito bem. Em relação ao Hélio, para mim o tiro em relação ao Hélio, trazer o Hélio seria só para 6 jogos. Porque o Hélio, a gente sabe da paixão dele pelo Goiás, nós sabemos da história, um dos maiores treinadores, para muitos o maior da história. Desse jeito ele não vem, viu? Pois é. Não vem desse jeito. Se ele quer já um contrato para 2026. Ele não tem a menor possibilidade, pelo que a pessoa ligada a ele me falou, dele aceitar esse modelo de contrato, apenas até o final da Série B. De terminar a Série B. Não, eu não falei nesse modelo. Eu vou falar assim, o Hélio, pela identidade que ele tem com o Goiás, pela história que ele tem no Goiás, pelo conhecimento que ele tem de futebol, eu faria isso. O Hélio até serviria para esse ano. Hélio, acabou o Campeonato Brasileiro, subimos para a Série A ou não subimos, aí a gente senta de novo e vamos ver como que vai ser a situação. Agora, você já trazer algo definido para 2026 com o Hélio dos Anjos, eu não traria. É por isso que tem que ficar esperto nessa situação da cautela, cara, porque assim, o torcedor ele precisa ficar ciente que tem muitos treinadores que estão colocando a faca no pescoço do Goiás neste momento. Sem dúvida. Teve treinador que pediu 500 mil por jogo, até o final da competição. 3 milhões, né, Matheus? 3 milhões, meu cara. 3 milhões, 500 mil por jogo é um verdadeiro absurdo. Outros treinadores, aí já é uma situação de quase 100%, já pedem contrato para o ano que vem, independente de qual for a divisão. O Goiás ele não pode ficar refém disso, é algo extremamente arriscado. Como é que você pega um Hélio dos Anjos, você só para a Série A e mantém o Hélio dos Anjos? Não tem como. O Hélio hoje é um treinador de Série C, a realidade é essa. Ele é um cara que trabalha muito bem a Série C, porque a Série C depois, quando chegar a fase de grupo, ele trabalha motivacional, tá tudo certo, ele pode chegar no Goiás e subir o Goiás pela situação de ser uma reta final. Agora, a longo prazo, é um cara muito complicado, o dia a dia dele é muito complicado, e hoje no Goiás tem lideranças dentro do elenco, né? E não é a era Arley mais, né? Quando o Arley jogava. Hoje as lideranças são outras. Hoje é a era Tadeu, né? Hoje é a era Tadeu. E é diferente do Arley. Porque na minha avaliação, o Arley era um cara que pensava muito mais no clube. Na minha avaliação, beleza? Perfeito. Porque tem gente que pode falar assim, mas o Tadeu gosta mais, tudo. Cara, eu tenho uma opinião formada sobre o Tadeu, mas goleiro por goleiro, o Arley tá anos-luz à frente do Tadeu. Agora, em relação a treinador, dentro dessa possibilidade
Aí depois fala que ama o Goiás, né? Só faz contrato se tiver o ano que vem também. Aí é amor. Se fosse amor pra mim, ficaria só até o final do ano e depois negociaria a permanência ou não. Afinal de contas, cá entre nós, se o Hélio subir o Goiás, se o Hélio subir o Goiás, ele vai ter acesso com 2 equipes nessa temporada. Em menos de um mês. Então o nome dele vai estar muito forte. Então ele não precisa colocar a faca no pescoço do Goiás e falar assim, não, meu chefe, o contrato tem que ser esse ano e para o ano que vem. Isso aí beira o absurdo. Aí nessa situação eu prefiro o Leandrão.